Hoje vamos perguntar para a Alexa, né? A gente sabe que os humanos adoram ser cuidados, ser ajudados, terem seus desejos atendidos. A gente meio que vicia nisso, né? E quando a gente tem a tecnologia a nosso dispor, a gente tenta replicar esse tipo de comportamento com os nossos aplicativos, com os nossos computadores, com os nossos celulares, né? E aí a gente vai lá na loja dos aplicativos e bota um aplicativo para acessar o banco, um aplicativo para comprar ingressos, um aplicativo para ajudar a gente a se exercitar. A gente vai ali atrás de usar a tecnologia para atender as nossas necessidades. Mas e quando essa necessidade é uma coisa mais frívola, menos importante, né? A tecnologia pensou nisso também. E os grandes, então, lançaram essas maquininhas que você coloca em casa, né? E elas interagem com você quase parecendo humanos, né? Aí tá o Alexa e o Google Home, né? Então você desempacota ali, desembrulha, coloca ali aquele aparelho no centro da sala, né? Ele chama a atenção, tem uma cor bonita, um desenho bonito, né? E daí ele fala contigo, né? Muito mais do que o relacionamento frio de um celular ou de um computador, esse aparelho parece que te entende. Ele permite que você converse com ele. Basta falar. Mas falar exatamente o quê, né? Então, você pode pedir que ele te cante uma música, ou que ele toque uma música, que ele te chame a uma determinada hora, que ele conte o tempo. Você pode perguntar sobre a temperatura em Asmara, se é que isso é algo que você queira saber. Mas é uma relação um pouco meio besta. Você fica ali falando com um aparelho piscante e você se sente um pouco idiota. É claro que isso passa, especialmente depois que você percebe que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, esse processo de aceitação social, eu falei com a Alexa, e o teu amigo dirá, eu também, ou sua mãe dirá, eu também. Então, você começa a se sentir um pouco mais incluído, afinal de contas, está todo mundo meio que fazendo a mesma coisa, né? Então, aquela primeira sensação de dificuldade vai passando. E o aparelho começa, então, a entender você e a reagir a você de uma maneira mais amigável, mais interessante. E isso acontece porque esse equipamento está lá ouvindo o tempo inteiro tudo o que acontece ao seu redor. Ele não fica lá só para responder o que você diz ou o que você pergunta. Ele está lá para levantar informações. Então ele está ouvindo o tempo inteiro. Ele sabe a hora que a televisão é ligada e desligada, ele sabe as horas que a pessoa entra em casa, ele sabe as horas que as pessoas estão dormindo, e ele é capaz, inclusive, de diferenciar, porque os sons feitos por uma criança, por um adulto, por uma mulher, por um homem, e inclusive pelos animais domésticos, são todos diferentes. Essa máquina aprende o comportamento da sua casa, ele aprende o seu comportamento e, claro, ele aprende os seus gostos. E a ideia por trás disso é, obviamente, poder te mandar informação de uma maneira que você goste mais. É claro que, num primeiro momento, você dirá, não, mas não tem nenhum problema, afinal de contas, eu gosto de que me mandem propaganda, ou que me mandem uma promoção interessante. Mas o perigo está em que na hora em que todos esses aparelhos, em todos os lares do mundo inteiro, mandam informação 24 horas por dia para uma central da Amazon, eles são capazes de fazer um perfilamento refinado daquilo que te comove, daquilo que te emociona, daquilo que te dá raiva, daquilo que você gosta. E a partir daí eles conseguem não só te vender um produto, mas também te vender uma ideia. É muito poder. E dá para ter uma ideia de que tipo de influência isso pode ter. Os psicólogos chamam aquilo que nós definimos, aquilo que nós entendemos como realidade, de percepção da subjetividade. E o que essas máquinas fazem é, aos poucos, ir alterando a tua percepção da realidade, até que você comece a confundir aquilo que é real com aquilo que eles querem que você acredite que seja real. Um exemplo muito claro disso é esse bordão de que a Venezuela é uma ditadura. É claro que a Venezuela é uma ditadura, todos dirão, ora, o cara está lá, o presidente Maduro está lá há 10 anos no poder, ininterruptamente. É claro que isso é uma ditadura.
Ora, o povo foi lá e elegeu, mas isso não importa. Eleições fraudadas, é todo um esquema. A Venezuela é uma ditadura. Por quê? Porque o presidente está lá no poder há 10 anos. Ué, mas quando a gente usa esse mesmo argumento da continuidade de governo na Alemanha, que colocou a senhora Merkel, Angela Merkel, no poder por 16 anos sem parar, ninguém chamou isso de ditadura. Eu nunca ouvi os jornais, as redes, as fake news sobre a Alemanha da ditadura, a Alemanha comunista. Não é bem assim. Então, a gente usa o mesmo peso e a mesma medida e para um lado parece que é de um jeito, para o outro lado parece que é outro. E ainda assim, mesmo depois de você ouvir o meu argumento, você não vai se convencer facilmente. Por quê? Porque todo mundo ao seu redor continua acreditando que a Venezuela é uma ditadura. E a gente tem essa necessidade social de pertencimento. Eu vou, se todo mundo acha, então eu vou achar também. É claro que não é só a Venezuela. Países como Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia e Rússia, todos são ditaduras, todos são horríveis, todos são problemáticos. Mas o que eles têm em comum? Eles têm petróleo, e muito. Ora, é necessário fazer que você entenda que eles são países do mal, sociedades malignas, ditaduras, e que eles merecem, então, as intervenções, os bombardeios, as guerras, os bloqueios econômicos. Tudo porque eles decidiram que não querem dar o petróleo para os Yankees de mão beijada, como fazem os demais países. Essa mudança de percepção é que é sutil e acontece cotidianamente. E ela, inclusive, é a responsável por um fenômeno muito curioso. É o fenômeno do bolsonarista anti-Trump, do democrata que pede intervenção militar, do provida que é a favor da liberação do acesso às armas de fogo, do cristão que é contra o Bolsa Família, da mulher que é pró-submissão ao marido, do negro que é anti as cotas universitárias, do pobre que é contra a taxação de grandes fortunas. Faz algum sentido para você? Alexa dirá então que isso é teoria da conspiração, é coisa de comunista, papo de professor doido. Será mesmo? Bom, talvez um dia, em breve, a Alexa tente te convencer de que a Terra é plana. E aí ela vai fazer isso tocando um som bonitinho, com uma voz que você gosta, com cores piscantes que te agradem. Como diria Goebbels, o líder da propaganda nazista, uma mentira contada 1000 vezes torna-se realidade. Apesar de tudo, nem a Terra é plana, nem Bolsonaro é democrata. E claro que a Alexa não é a sua escrava. Muito antes, pelo contrário.